Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No último vídeo, nós desmascaramos a ideia de Idade das Trevas e descobrimos que o humanismo não foi uma luz que se acendeu do nada, mas o resultado de séculos de um lento trabalho de manutenção cultural. Vimos como os advogados e os retóricos italianos, por pura necessidade prática, começaram a desenterrar o conhecimento. De onde? Da Roma Antiga, preparando o terreno para a grande estrela do movimento. E hoje, vamos focar nessa estrela. Um homem que não só leu os clássicos, mas dialogou com eles, brigou e até corrigiu os grandes mestres da antiguidade. O homem que transformou a erudição em uma aventura, e a si mesmo na primeira celebridade intelectual da Europa. E o nome dele é Francesco Petrarca. Se Petrarca vivesse hoje, ele teria um canal no YouTube com milhões de inscritos, um podcast sobre filosofia estoica e com certeza uma conta no Instagram cheia de fotos artísticas de ruínas romanas, com legendas poéticas. Ele seria um mestre em construir a sua própria imagem. Mas por trás de todo o marketing pessoal, havia um erudito de um calibre que o mundo não via há séculos. E nós vamos provar isso hoje, fazendo algo incrível. Nós vamos olhar por cima do ombro dele, enquanto ele lê. Imaginem ter acesso ao rascunho de uma música do seu artista favorito, com todas as suas anotações, as palavras riscadas, os desenhos nas margens. É exatamente isso que temos de Petrarca. Muitos dos seus livros pessoais sobreviveram, e as margens estão cheias de sua caligrafia, dos seus pensamentos, dos seus emojis do século XIV. E essas imagens falantes nos contam a história secreta de como o pensamento moderno nasceu. Peguemos um caso específico, a Operação Tito Livio. A obra de Tito Livio era a grande história de Roma, era um trabalho monumental. Mas na época de Petrarca, ela só existia em pedaços, como um quebra-cabeça cósmico espalhado por toda a Europa. O que Petrarca fez, com seu quartel-general intelectual em Avignon, foi digno de um filme de espionagem. Ele conseguiu uma parte do texto de uma fonte, copiou outra parte ele mesmo, e um amigo seu, um tal de Landolfo Colonna, contrabandeou a terceira parte de uma biblioteca na França. Ele juntou os pedacinhos e pela primeira vez em séculos, alguém conseguia ler uma visão quase completa de Tito Livio. Mas Petrarca não parou por aí. Ele começou a comparar essa sua versão com outras cópias que ele encontrava, anotando as diferenças entre elas. Ele estava fazendo o que nós chamamos hoje de crítica textual. Ele não só queria ler a história, ele queria ter a certeza de que o que estava lendo era a história certa. E essa obsessão com os fatos ia além dos livros. Petrarca foi um dos primeiros intelectuais a usar evidências materiais. Ele viajava para Roma não como um peregrino religioso, mas como um arqueólogo. Ele media ruínas, decifrava inscrições em pedras e, pasmem, colecionava e estudava moedas romanas antigas. Por quê? Porque ele entendeu que uma moeda com o rosto de um imperador era um documento histórico tão importante quanto um capítulo de um livro. Essa combinação de fontes literárias, arqueológicas, numismáticas, deu a ele uma autoridade sem precedentes. Ele era tão bom nisso que o próprio imperador do Sacro Império Romano Germânico o chamou como seu consultor. E essa é uma história impressionante. O Duque da Áustria apareceu com um documento que ele dizia ser assinado por Júlio César
e por Nero, que lhe dava poderes especiais. O imperador, meio desconfiado, chamou Petrarca. Petrarca pegou o documento e fez uma análise forense. O estilo do latim estava errado. Os títulos usados estavam errados. As referências históricas estavam erradas. Veredito: falso. A filologia, a arte de entender textos, tinha se tornado uma arma política de altíssimo calibre. Mas o nosso herói não era de ferro. E suas falhas são talvez ainda mais instrutivas. Sua paixão avassaladora pelo ideal romano às vezes o cegava. Ele acreditou piamente que um túmulo encontrado em Pádua era do grande historiador Tito Livio, simplesmente porque ele queria que fosse. O desejo de conectar seu presente a um passado glorioso foi mais forte do que o seu ceticismo. E essa mesma paixão ingênua o levou ao seu maior erro de cálculo: seu apoio à Colla di Rienzo. Rienzo era um notário romano, um demagogo brilhante e um nerd da antiguidade ainda mais fanático do que Petrarca. Ele liderou uma revolução popular em Roma com o objetivo de restaurar a antiga República Romana. De longe, Petrarca ficou extasiado. Ele viu em Rienzo a encarnação dos seus sonhos, um novo herói romano. Ele escreveu cartas inflamadas em seu apoio, quase abandonou seus próprios projetos literários para se juntar a essa causa. Qual o problema? O problema é que a revolução de Rienzo foi um desastre total. Ele se revelou um tirano megalomaníaco e acabou sendo linchado pelo mesmo povo que o aclamou. Petrarca, o maior intelectual da Europa, tinha apostado tudo no cavalo errado. Foi um banho de água fria da realidade. Ele aprendeu que não basta ler sobre a virtude romana nos livros para recriá-la no mundo real. Mas mesmo os fiascos de Petrarca eram grandiosos. E foi sua fama como poeta, o autor do épico África, sobre Cipião africano, que o levou ao seu maior triunfo de marketing. Em 1341, em Roma, no Monte Capitolino, ele foi coroado poeta laureado, com uma coroa de louros, ressuscitando uma cerimônia da Roma Imperial. Foi a formatura do humanismo. O movimento saiu dos bastidores das bibliotecas e subiu ao palco principal da cultura europeia. Mas o que realmente definia a genialidade de Petrarca não era a pompa, mas o método. E a melhor maneira de entender este método é olhar para sua teoria da imitação. Para Petrarca, imitar os clássicos não era simplesmente copiar. Ele usava uma metáfora genial que ele mesmo pegou emprestada do filósofo Sêneca. A semelhança entre um escritor e sua fonte não deve ser a de um retrato para o modelo, que é uma cópia idêntica, mas a de um filho para um pai. O filho se parece com o pai, carrega seus traços, o seu DNA, mas ele é uma pessoa nova, única e independente. É similitudo non identitas, semelhança, não identidade. O escritor deve digerir as influências clássicas, como uma abelha que visita várias flores para produzir um mel, que é uma substância completamente nova. E foi exatamente essa teoria que ele aplicou ao encontrar, em 1333, numa biblioteca empoeirada de Liege, um discurso perdido de Cícero, o Proarchia, a defesa de um poeta. Nós sabemos exatamente como Petrarca reagiu a esse texto, porque suas anotações de margem sobreviveram. Ele desenhou uma pequena vela ao lado da frase, "a luz da literatura". Ele conectou um fato citado por Cícero a outro livro que ele tinha lido. Ele até discordou de seu ídolo, anotando, "cuidado", porém, ao lado de um elogio pagão à busca pela glória. E o mais importante,
ele corrigiu erros no texto, fazendo conjecturas, sugestões de como a frase deveria ser. E adivinhem, editores modernos, com toda a nossa tecnologia, concluíram que as correções de Petrarca estavam certas. E ironia suprema, foi neste mesmo discurso, o Proarchia, que Petrarca encontrou a frase que se tornaria o slogan de todo o movimento: Studia Humanitatis, os estudos de humanidade. O texto que ele descobriu, sem querer, batizou a revolução intelectual que ele estava liderando. A história de Petrarca com o Proarchia é a história do humanismo em miniatura. A caça ao tesouro, o trabalho de detetive, o diálogo crítico com o passado e o uso deste passado para moldar o presente. Mas Petrarca sabia que o seu conhecimento tinha, diríamos, um ponto cego, uma grande lacuna. Ele dominava o mundo latino, mas só podia vislumbrar de longe o mundo que lhe deu origem, que era o mundo de Homero, de Platão, de Sócrates, de Sófocles, o mundo grego. Ele até tentou, em 1342, um monge grego chamado Barlaão apareceu em Avignon, e Petrarca imediatamente o contratou para aulas particulares. Mas não deu certo. Anos depois, ele ganhou de presente um manuscrito de Homero em grego. Ele o segurava, o beijava, mas não conseguia lê-lo. Em uma de suas cartas mais comoventes, ele escreveu: Homero está mudo para mim. Ou melhor, eu estou surdo para ele. Foi seu amigo Boccaccio que deu o próximo passo. Ele convenceu a cidade de Florença a contratar o primeiro professor de grego da Europa Ocidental em séculos, um calabrês mal-humorado e muito esquisito chamado Leôncio Pilato. E o primeiro trabalho dele foi traduzir Homero para o latim. A tradução era horrível, literal, sem nenhuma poesia. Mas para Petrarca e Boccaccio era a coisa mais preciosa do mundo. Pela primeira vez, eles podiam entender a história de Troia e de Odisseu. Esses foram os primeiros passos, desajeitados e desesperados. A verdadeira ponte para a Grécia só seria construída no final do século, com a chegada dos eruditos bizantinos que eram muito mais sofisticados. Mas o desejo, a fome pelo conhecimento, já tinha sido acesa por Petrarca. Ele definiu o método, estabeleceu o ideal e, mesmo em seus fracassos, mostrou o caminho. A oficina dos humanistas estava oficialmente aberta. As ferramentas estavam prontas. E uma nova geração de detetives de textos estava pronta para usar essas ferramentas, com um rigor e uma ousadia cada vez maiores. Se você gostou de entrar nessa história, de bisbilhotar a biblioteca pessoal de Petrarca, no próximo vídeo vamos ver como a geração de humanistas transformou essa paixão dele em uma ciência, desenvolvendo critérios para julgar manuscritos e iniciando verdadeiras guerras de edições de livros. A briga pelo passado estava apenas começando. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Até a próxima!